Gente, o podcast da Drica Nada, eu tenho convidados, eu tenho o Marco Aurélio que vai participar hoje, o nosso candidato a pré-prefeito, Irmão Guimarães. E eu tenho uma coisa inusitada para comentar, que eu lembro do Irmão, o ano eu não lembro, 1084 talvez. Garoto, estava na primeira fila de jaqueta preta, cabelo bem penteado, já arrancava suspiro já. Eu queria saber o que você tem aquele menino para hoje. Acho que tudo. Inclusive a timidez, né? Eu era muito tímido naquela época. Acho que eu continuo muito tímido. E continua tímido. Continua tímido. Né? Em algumas situações, obviamente, que a própria vida, a própria profissão exigiu da gente certa desenvoltura que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas aquele menino continuou aqui dentro, porque é um menino que foi criado por 7 mulheres, um menino que foi morar no bairro Jardim Petrópolis quando nem asfalto tinha. Né? Eu lembro perfeitamente quando o bairro foi asfaltado, foi ainda na gestão do Tarcísio Braga, em 1984. Aquele menino que foi para o colégio Carlos Lúcio, com o pé muito branquinho, saiu com o pé todo machucado, que era de Cascalho, as ruas, era onde a gente jogava futebol. A gente tinha barroca lá no São João, no bairro São João, onde a gente brincava muito. A gente saía do bairro Petrópolis e ia lá para o São João. O São João não era o São João, na verdade, né? Era um matagal, um pasto, e tinha um local onde eles extraíam argila, e a gente brincava lá nas galerias de argila. Passava, se eu não me engano, próximo da sua casa. Você tinha uma rua ali, passava por ali e te dava acesso lá no São João. Mas esse menino está aí ainda, é um menino que sonhava, que naquela época já gostava um pouco de leitura, já gostava de fazer algumas coisas, se divertia muito, ficava na rua acho que 12 horas por dia. Era um menino que tinha muita alegria. Isso, né? Depende, eu acho que acabou para muitos. Ainda tem algumas mães que conseguem dar isso aos filhos. Eu tenho especialmente algumas mães amigas minhas que conseguem ainda garantir um pouco disso para seus filhos, né? Esse tempo de qualidade, esse tempo de alegria para as crianças faz muita falta. Lógico que a maioria hoje está conectada, está hiperconectada, né? Seja nas redes sociais, seja nos games, seja nas telas, nas multitelas, né? Seja na tela do relógio, do iPhone ou do celular, da televisão, do tablet, do notebook. Então, está multiconectado, mas tem ainda muitas mães ainda que conseguem dar esse tempo de qualidade para os seus filhos. Eu tenho alguns exemplos próximos de mim que eu vejo que ainda tem muitos que conseguem fazer isso um pouco. Você falou que é tímido, eu te achei bem com desenvoltura assim, excepcional, excelente, você fala muito bem, eu queria saber sua formação. O que te ajudou a ter essa desenvoltura, uma coisa que eu acho interessante, você me chamou a atenção pelas redes sociais. Sim. Que é muito legal você ver uma pessoa de infância se destacar, e você está destacando muito. Aí eu tenho curiosidade de saber quais são os seus projetos, se você já pode falar, né, como pré-candidato. Eu tenho curiosidade disso. Só terminando de responder a primeira pergunta, a minha formação hoje eu tenho formação inicialmente na área de agricultura, né? Sou técnico agrícola, me formei em técnico agrícola, participei de um colégio interno por 3 anos, onde eu me formei em técnica agrícola. Meu sonho era ser veterinário, na verdade eu tinha me preparado para ser veterinário, mas acabou que a vida me encaminhou para outros rumos da profissão e fui fazer comunicação. A comunicação iniciei no marketing, né, na publicidade, mas também tive outras mudanças de rota e fui acabar no jornalismo, que foi onde que eu fiz minha carreira, fiz minha vida e me estabeleci como profissional. E no próprio jornalismo eu tive as oportunidades de trabalhar para o jornalismo político, jornalismo comunitário, para o jornalismo trash, né, de cidade, de polícia, mas foi onde que eu me estabeleci, foi no jornalismo. Quanto a projetos, nós estamos ainda numa pré-candidatura, né, Adriano? Nós estamos num momento ainda que a gente é um momento preparatório. Obviamente que a gente tem muitas ideias para a cidade, nós temos muitas situações, mas talvez o meu grande desafio é defender o legado do prefeito Vitório Medioli. É um prefeito que trouxe um desenvolvimento muito grande para a cidade. Obviamente a cidade não está concluída, tem muita coisa para ser feita, sobretudo na área de saúde, da assistência social, são os setores mais carentes da nossa cidade.
Mas meu maior desafio hoje é defender um legado de honestidade, um legado de responsabilidade com as contas públicas, né? Porque Betim hoje é uma cidade que tem suas finanças equilibradas, porém, se você devolver essas finanças, vão se desequilibrar, e se essas finanças desequilibrar, todo o resto prejudica. A saúde sai prejudicada, a assistência sai prejudicada, a educação sai prejudicada. Então, talvez esses sejam os grandes desafios. Projetos nós temos muito, né? Falando um pouco da questão da saúde, o maior problema que a cidade tem hoje, sem dúvida, é a saúde, e dentro da saúde, nosso grande desafio é trabalhar com os leitos de longa permanência, porque esses leitos de longa permanência, sobretudo no hospital regional, originam filas, e no acolhimento, porque hoje nas UBS, hoje nos centros de saúde mental, hoje nos atendimentos especializados, é o grande gargalo da nossa cidade. Nós já tivemos a saúde avaliada negativamente muito forte em outros mandatos. Eu sou uma pessoa de pesquisas, né? Administrei 2 institutos de pesquisa por muito tempo na minha vida, e sempre realizei pesquisas. E eu percebia que a saúde sempre teve na casa de 60%, 65% de rejeição. Não que a saúde hoje seja uma maravilha, não é isso, nós temos que investir muito, mas aquilo que foi um dia, nós estamos aqui muito próximo da UAI-7, e essa UAI-7, muitos ainda lembram como uma unidade de atendimento imediato, como uma unidade de saúde, mas talvez os mais novos não lembram o quão era difícil você receber um atendimento nessa unidade, qual era o tamanho da fila que tinha ali. Então eu fico vendo que algumas pessoas que querem se aproveitar da forma fácil de fazer política vão para frente de um prédio que hoje está abandonado, mas que daqui a pouco vai estar sendo ocupado, e fazem alguns vídeos mostrando que está abandonado, que está isso, que está aquilo, mas não conseguem imaginar o quão difícil é administrar a saúde da cidade. Então esse é um projeto difícil. Nós atendemos hoje cerca de 15 mil pessoas por dia na saúde de Betim. Temos que fazer um investimento no acolhimento e, sobretudo, nos leitos de longa permanência, que é o grande gargalo da cidade. Então, tem muitos projetos. Obviamente, quando a gente tiver autorizado e a gente tiver como discutir um plano de governo que está sendo elaborado, a gente vai apresentar isso com detalhes e a gente vai poder discutir cada tema que essa cidade precisa, que essa comunidade precisa, de uma forma bem eficiente e bem precisa. Você fala, né, com a propriedade, né, na área da saúde, né? Você ficou um tempo na pasta da saúde. Sim. Quando você chegou, falando diretamente na saúde, né, foi uma das pastas que o senhor ocupou. Como você chega, né, na área da saúde e vê a área da saúde naquele momento? E como está hoje? Porque acho que tem um gap aí de pouco tempo, né? Sim. 1 ano, mais ou menos. Não, eu fiquei na saúde 2 meses e meio. Foi pouco, né? Eu lembro que na verdade, é assim, essa ideia de pré-candidatura e de me tornar um pré-candidato a prefeito nasceu no ano de 23, no meio do ano de 23. Uhum. Existia por parte do governo do Vitório Medioli 2 projetos iniciais. Esses 2 projetos, por um motivo ou por outro, ou por alguns motivos ou por outros, não se viabilizaram. E o Vitório me fez esse convite no meio do ano passado. E eu, sinceramente, não pensava nisso para o meu estágio de vida nesse momento. E surgiu como uma surpresa, mas ao mesmo tempo como um reconhecimento. Eu acho que você que gosta de uma cidade, como eu gosto, tive a oportunidade de mudar de Betim várias vezes, seja pela minha profissão, seja pela minha atividade, e optar em ficar aqui porque gosta muito da cidade. Eu já morei em alguns bairros dessa cidade. O maior tempo da minha vida talvez tenha sido o próprio Jardim Petrópolis, onde nós nos conhecemos, mas vejo que eu tinha ali uma surpresa muito grande. Foi ali que eu disse a ele o seguinte: olha, para me tornar um pré-candidato, para me tornar uma pessoa que vai um dia, de repente, disputar as eleições, eu tinha 3 situações que precisava resolver. A primeira delas é a coluna que eu sempre digo, que é a coluna da estabilidade. E a estabilidade, para você estar bem, seja lá no que você faz na vida, você tem que ter estabilidade. Seja a estabilidade emocional, seja a estabilidade mental, seja a estabilidade profissional, seja a estabilidade financeira. E nesse sentido,
eu tinha dentro de mim que eu tinha que manter a minha estabilidade, porque eu estava na iniciativa privada, administrando 4 das 38 empresas que o Grupo Safra possui, e aquilo me dava uma certa estabilidade, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela profissional. E isso eu tinha que resolver primeiramente com a minha família, ou com o meu núcleo familiar, que é a minha esposa e minhas 2 filhas. Ultrapassei isso com uma certa resistência inicial, porque ninguém quer se expor tanto e estar à frente de um projeto desse, se expor o tempo todo. Mas graças a Deus, eu venho de uma família católica, de uma família que tem muita temência a Deus, eu consegui superar esse momento. E num outro pilar de discussão, a gente tinha que basear-se na coalizão, ou seja, nós precisávamos juntar em torno desse projeto o maior número de pessoas possível, e independentemente do espectro político. Eu acho que numa prefeitura como a de Betim, você não pode ter radicalismos a ponto de escolher A, B e C para querer interferir na vida pessoal de cada um. Nós temos que pensar na cidade como um todo. E dentro desse sentido, eu que já participei de pelo menos 15 campanhas majoritárias, tinha que fazer para o meu projeto o que eu fiz para outros candidatos, né? Seja para o próprio Carlalho, para o próprio Vitória, que disputou a eleição em Betim por 2 ocasiões, seja para o Carlalho, que eu trabalhei nas campanhas dele, nas 3 vezes que ele disputou, como prefeito e também como deputado federal, seja em outras campanhas de fora da cidade, em Contagem, em Belo Horizonte e até no estado, eu tinha que trazer para mim uma coalizão muito grande. Foi isso que eu fiz. Eu trouxe, no primeiro momento, o maior número de partidos, nós conseguimos fechar com o maior número de partidos para a gente ir para o terceiro momento que eu tinha dito para o Vitória, que como que a gente ia viabilizar uma campanha em Betim. Não é para amador. Eu já trabalhei com campanha, eu sei como lidar com isso. Foi aí que eu me filiei à União Brasil, e a União Brasil, sendo um partido de centro e sendo o terceiro maior partido do Brasil, me dava as condições tanto de projetos como também financeiros, porque tem um bom fundo eleitoral que pudesse viabilizar esses projetos. Foi assim que a gente estabeleceu, que a gente chegou a um acordo de estabelecer um projeto que, em outubro do ano passado, eu voltei à administração pública, porque eu já tinha passado pela administração pública 6 anos, na questão do Vitória, entre os anos de 2001 e 2002, e depois entre os anos de 2005 e 2008. Eu voltei como secretário de gabinete, que para quem não conhece a máquina pública, a Secretaria de Gabinete é a secretaria que coordena todas as outras, ou que deveria coordenar todas as outras. Fiz um bom trabalho lá. É um trabalho muito de bastidor também, porque você tem que destravar projetos, destravar situações que estavam paradas no município há muito tempo. Posso falar dos editais da assistência social, do conselho tutelar, né, da posse dos novos conselheiros, da elaboração de um projeto para a criação do 5º conselho da cidade, que vai acontecer na próxima eleição de conselheiros, que deve acontecer dentro dos próximos 2, 3 anos. Seja também na política do idoso, que é uma política que a gente está vendo com muito foco agora, porque vai ser um dos grandes problemas que o Betim vai enfrentar nos seus próximos 5, 6 anos, e isso me qualificou para outras situações. Em janeiro, no meio da epidemia da dengue, né, nós tivemos a maior epidemia da dengue de todos os tempos. Nós estamos aí chegando a quase 5 milhões de casos no Brasil. Em Betim não foi diferente, nós tivemos uma situação bem complicada. O Vitória me convidou para assumir a Secretaria de Saúde. Assumi a Secretaria de Saúde, identifiquei lá 7 prioridades, são várias as prioridades, mas no curto período que eu tinha que identificar algumas prioridades, identifiquei 7, e essas 7 foram cumpridas, eu deixei a Secretaria com muita tranquilidade. Dentre elas eu posso elencar o próprio combate à dengue, com centros de hidratação que a gente fez, a própria reorganização da Secretaria de Saúde, a convocação de um concurso público. Eu entendia que de 2017 até 2023, mais de 1.500 servidores se aposentaram, então está na hora de realizar um concurso público. A gente colocou esse concurso público em tempo recorde. No meio do ano, esse concurso vai ser realizado, e aí, talvez ainda este ano, se não for este ano, no início do ano que vem, 1.301 novos servidores serão chamados para compor os quadros da saúde. Além disso, um novo PSS, um processo simplificado de contratação, que vai acrescentar também ao sistema de saúde mais ou menos 400 funcionários,
novos chamamentos públicos para requalificar o trabalho de oftalmologia, de oncologia, de nefrologia, que é a questão da hemodiálise na cidade, e uma qualificação também para os agentes da saúde, seja os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias. Foi aí que eu caí na saúde, pude ficar pouco tempo, porque dentro do nosso projeto a lei exige que você descompatibilize em secretarias que você é ordenador de despesa, que a Secretaria de Saúde é ordenadora de despesa, com 6 meses de antecedência. Foi por isso que eu deixei a Secretaria de Saúde no dia 4/4 desse ano de 2024. Assumindo o gabinete, né? Não, eu deixei os dois, né? Porque os dois são ordenadores de despesa. A Secretaria de Saúde, ela tem uma lógica própria, inclusive o secretário de Saúde, ele assume inteiramente as responsabilidades pelas finanças da saúde, e a Secretaria de Gabinete, especialmente com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que confia fundo de infância, a gente também ordena despesa. Por esse motivo eu tive que me descompatibilizar das duas. Assumi o cargo de assessor especial do prefeito, que fico até o final desse mês, para poder auxiliar ele nos projetos que a gente iniciou e ainda não concluiu. Entendi. Eu fiquei vendo você falar e contando muito da trajetória, tudo que você falou e do que foi feito, do que já é perceptível, do que a gente já percebe já na cidade. Eu vou te falar da área da saúde, que eu estive no posto de Cidade Verde, eu fiquei encantada com a nova unidade, com o atendimento, me surpreendeu, sabe, assim, positivamente. Eu fiquei assim, bem impactada mesmo com o serviço que eu tive lá. E eu queria saber também, a sua trajetória, então, começou lá em 1997, que você tem uma formação de marketing político. Como começou? Só ressaltando ainda, você falou da UBS Cidade Verde. Se não é a melhor, é uma das melhores que a nossa cidade tem. Obviamente, a gente tem que ter o senso crítico. Nós temos boas UBS, como é da Cidade Verde, mas temos UBS que precisa melhorar muito, seja do ponto de vista da capacitação profissional, do reforço profissional e da qualificação do prédio público, como é a UBS do Marimbá, por exemplo. Então, nós temos os dois extremos na cidade. Então, a gente tem que dar uma palmatória, porque nem tudo é flores e a gente precisa investir muito nessa área da saúde. E você tem toda a razão. A equipe da UBS Cidade Verde dá um show. Se não for a melhor, está entre as melhores. Voltando agora um pouquinho da minha profissão, eu, como disse no início, gostaria de ser veterinário. Era a minha paixão. Eu queria ser veterinário. Cheguei até a me inscrever, fiz tudo que poderia fazer, mas naqueles tempos a gente não tinha condições para bancar um curso de veterinário. Se hoje é caro, né, deve custar 8 mil, 9 mil reais um curso de veterinário, imagina há, sei lá, quantos anos Alguns anos atrás. Era muito difícil. Você tinha veterinário na UFMG, na Universidade Federal de Viçosa e na Universidade Federal de Lavras. Era muito difícil. Deslocamento, logística. Muito caro. Era caro, minha família não tinha condição para bancar isso. E eu, então, fui para a área de comunicação. Deixando de lado a veterinária, eu falei, vou trabalhar com marketing. Né? Porque na época o marketing também estava iniciando, era os anos 90, estava iniciando, vou trabalhar com marketing, eu gosto de marketing, vou tentar fazer isso. Mas nessas idas e vindas de BH, eu pegava o ônibus aqui às 5h30 da manhã, ali na Barreira, perto da escola Assunção, eu pegava o ônibus ali, e acabei conhecendo uma pessoa, que é minha amiga até hoje, que é a Gilmara, que trabalha lá na agência TB, é uma grande publicidade que tem na cidade. Ela recebeu uma proposta de emprego em um jornal, que era um pequeno jornal, que fazia jornal comunitário lá no bairro de Teresópolis. Ela não se interessou por essa proposta, tinha dificuldade, queria continuar no marketing, e eu, como precisava, falei, olha, o que vem, estou dentro. E ele foi lá que eu conheci o Mauri, que na época era um presidente da Câmara Municipal, e comecei a trabalhar com jornalismo comunitário no Jardim Teresópolis. Era o início de um período, era um período muito complicado para a cidade. Os anos 90 em Betim foi muito difícil, porque foi quando a violência estourou. Então, as facções criminosas começaram a se desenvolver nesse período. Tinha aqui uma participação muito forte do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Posteriormente veio o primeiro Comando Capital de São Paulo. Então, houve muita guerra de grupos, de facções, de gangues, e esse número de homicídios explodiu nesse período. E que foi só diminuir agora já na gestão do Vitória, a partir do ano de 2017, 2018, com
algumas políticas públicas que fizeram essa criminalidade diminuir um pouco, né? Então, nós começamos lá, comecei lá, nessa ida de ônibus da Santa Divídios, era o ônibus, às vezes eu pegava o vermelhão, que falava, né? Eu pegava o verde, que me dava um pouco mais de conforto, eu conseguia dormir. Era o 1131 e o 40, né? Que era o verde, que tinha o banco acolchoado. Quando sobrava dinheiro, eu tinha no banco acolchoado. Mais conforto. Eu ia no 040, que era o vermelhão. Bate-lata. Quem vê o alinhado pré-candidato, Heron Guimarães, aí imagina que ele já pegou um busão, né? Que já ficou na barreira esperando o ônibus, porque não tinha o circular dentro do bairro que fazia uma linha direta. A gente tinha que descer o morrão. Tinha que descer o morrão, pegar o vermelhão, pegar o busão. Da rodoviária, aí andar aí uns 2 quilômetros até chegar à faculdade. Só dividir no brasileiro, né? A gente passava, pegava o ônibus lá, levava 1h30 para chegar até a faculdade. Então a faculdade começava às 7 da manhã, eu tinha que sair daqui, sei lá, 5 para poder conseguir chegar lá. Isso no primeiro ano, como eu arrumei o emprego, passei para lá. Você foi criado com 8 mulheres? 7 mulheres. 7 mulheres? A minha mãe, a minha avó, minhas 3 tias e minhas 2 irmãs. Então você sempre foi muito comunicar, né? Eu sempre fui muito com pé branco, mas é porque você não andava descalço, né? Na verdade, como que acontece? Eu sou minha família de Mateus Grego. Meu pai morreu quando eu tinha alguns meses de idade, 7 meses, 8 meses de idade. E minha mãe sozinha com 4 filhos. Então ela sai de Mateus Grego e vem morar com meu avô em Betim. Meu avô era um ferroviário, trabalhava na rede ferroviária. E quem é ferroviário, tem família ferroviária, sabe que lá naqueles anos tinha as turmas ferroviárias, que era uma vida meio nômade, né? Mudava de cidade em cidade. E ele se aposentou em Betim, por isso ele ficou em Betim, lá na Rua Pará de Minas. Hoje a sede da prefeitura é na Rua Pará de Minas. E ali tinha muitas casas de turma, de ferroviários, não tem mais, né? Virou tudo comércio por lá. Mas era do Antônio Rezende, parente do Crebinho, vereador. Então, era alugado. Meu avô aposentou, teve um segundo trabalho, foi na Seminas, lá em Pedro Leopoldo, conseguiu realizar o sonho da casa própria, lá em Petrópolis. Comprou a casa, minhas tias moram lá até hoje, na rua Itamaraty, em frente à quadra. Então, a gente mudou para lá. E eu, que era um menino que ficava na rua Pará de Minas, lá com uma botinha, tem umas fotos minhas que lembra isso, caí no bairro que não tinha asfalto, era poeira, a gente jogava. Estava começando a surgir os times lá do Petrópolis, né? Era o Palmeirinhas, era o próprio Petrópolis, era o Ponte Preta. Então eu comecei a viver a vida ali. Então eu não digo que eu fui mimado, mas eu fui muito bem educado. As 7 mulheres me educaram muito e tiveram uma educação que me fizeram reconhecer muito qual que é o papel feminino na criação de uma pessoa e na formação de um indivíduo, de um homem, de uma pessoa que vai conseguir colher os frutos no futuro. E eu creio que né, que com essa criação dessas 7 mulheres, como você está falando, né, projetos futuros, né, tem peso, né, dessa criação das 7 mulheres, como você falou, da importância da mulher da sua vida, a importância das mulheres na sociedade. Eu creio que você vê isso com outros olhos, né, tem um impacto. Deixa é fruto meio que vive, né? Exatamente. E assim, elas eram pessoas bem simples, né? Minha avó semi-analfabeta, minha mãe semi-analfabeta, minhas tias já tiveram um pouco de estudo e as irmãs conseguiram ter a formação superior. Então foi uma evolução delas, né? Porque meu avô também morreu muito cedo, quando a gente muda para o bairro Petrópolis. Talvez minha única referência masculina mesmo, que ficava lá, que era o meu avô, que morre no ano de 81. 17 de dezembro de 81, eu tinha na casa de 6 anos, e aí eu fico sim com as mulheres. Tem meu irmão, mas o meu irmão na época era bem ausente, não ficava em casa, tinha outras prioridades, e tinha o meu tio, que tinha um problema de saúde mental, e que também não podia conviver com a gente, né, nesse universo. Então as mulheres sim foram responsáveis por essa criação, e me influenciaram muito.
até que eu caso e tenho mais 2 mulheres. Então, as mulheres sempre tiveram presente. Todas as pessoas que eu convivo mais de perto, seja nas chefias da própria prefeitura hoje, que 65% dos cargos de alto escalão da prefeitura hoje é preenchido por mulher, e seja as colegas de trabalho ao longo da profissão, que sempre tiveram muita parceria e sempre foram líderes que exerceram um trabalho muito importante, né, na nossa empresa, e me ajudaram muito, não só me ajudaram, como ajudaram elas a construírem tudo que a gente construiu na empresa que eu participei. Né? Elas devem ter muito orgulho, né? Porque não é maior do que o orgulho que eu tenho por elas. O inverso, né? São mulheres batalhadoras, mulheres pobres, mulheres que eram muito católicas e tiveram uma formação rígida dentro do catolicismo. O catolicismo hoje era mais flexível, mas lá no início dos anos 80 era uma criação muito rígida. Uma formação que se baseava muito nas tradições. Uma geração reprimida também, né? Uma geração reprimida. Eu lembro que minha mãe era uma pessoa muito rígida. Né? Sua mãe tinha que ser mãe e pai, né? Mais até, porque era mãe de 4 filhos. Né? Eram 4 filhos que ficavam sob guarda dela. Você é o caçula. Sou caçula. Minha mãe faleceu na pandemia de Covid, né? E ela nos deixou, mas nos deixou com uma lembrança muito boa. Lembrança um legado, né? E assim, tudo que eu não lamento absolutamente nada, inclusive a partida dela também foi um momento de muita tristeza, porque vai embora, mas alegria de ter cumprido a jornada dela aqui dentro da vida dela. É isso. Bacana. Um desafio para a saúde, que é uma coisa que né, me encanta, igual eu te falei, de mesmo não sabendo, né, eu vi o que já foi feito. Eu sou uma pessoa muito positiva para olhar pelo. Né, tem muita coisa que tem que melhorar, sim, mas eu acho que muita coisa foi feita. Muito. Qual que é o seu desafio? É deixar as UPAs assim? Olha, nós temos 4 UPAs. Dessas 4 UPAs, eu visitei 3 UPAs. Mas, como eu te contei, minha mãe faleceu de Covid. E a primeira entrada dela foi na UPA Guanabara. Então eu conheço todas as UPAs. Eu sei dos modelos que são importantes para a cidade. A UPA Norte e a UPA Alterosa, mesmo com o excesso de atendimento, são UPAs muito bem estruturadas. A UPA Guanabara e a UPA Teresópolis, elas têm que ser completamente reformadas e reformuladas. Isso a gente está conseguindo fazer com a UPA Teresópolis. Fazendo a terraplanagem lá e talvez não dê para fazer essa inauguração ainda no mandato do Vitória, mas vai deixar o prédio pronto para ser inaugurado no futuro governo. Vai ser também nos padrões que foram construídas a UPA Norte e a UPA Alterosa. As UBS, o desafio é o acolhimento e a reestruturação de algumas unidades. Algumas unidades precisam de novos prédios e precisam do reforço profissional, reforço de mão de obra, recursos humanos mesmo, para poder melhorar esse acolhimento. Não estou falando especificamente do atendimento médico, porque quando você entra na rede, você é bem atendido, você tem um bom atendimento e na maioria das vezes a gente consegue êxito, né? Vamos falar aí, 95% a pessoa sai com seu problema resolvido. Porém, o acolhimento nessas unidades básicas de saúde, acho que é o maior desafio que nós temos hoje. A população tem que ir para a UBS, tem que ir na porta de entrada da saúde, tem que ser educada também a ir para as portas de entrada da saúde. Não adianta ir para a UPA com uma gripe, não é lá que vai ser atendido. E receber lá um atendimento, um acolhimento mais humano, mais digno, que acho que isso falta no nosso sistema e ele precisa ser atacado. Do ponto de vista da especialidade e das internações, o município precisa de leitos de longa permanência, sobretudo doenças que exigem muito tempo de internação, como é o caso da oncologia, como é o caso de politraumatizados, hoje com o advento do mototáxi, do advento do Uber, das entregas rápidas, da quantidade de motos circulando, automaticamente aumenta muito o número de politraumatizados, pessoas que se acidentaram e vão ter que ficar no hospital 3, 4 meses, ocupando um leito. Isso ocasiona uma fila de espera muito grande. Talvez esse também seja um desafio.
prefeito Vitória já está com o edital na rua e já está com a licitação para poder construir o CTI do hospital, que vai ser ao lado, no terreno ao lado do hospital regional. E nesse prédio também serão construídos outros centros de especialidades. Hoje, a nefrologia que funciona lá no antigo Betim Shop, o serviço ele é prestado pelo Hospital Evangélico, ele vai se transformar para esse novo local, que hoje, com bem mais amplo, hoje a gente atende cerca de 400 pacientes renais, né, que precisam da hemodiálise. A expectativa com a inauguração desse novo centro é que a gente amplie em pelo menos 20% a 30% e consiga dar conta da demanda que Betim precisa, que evite que as pessoas que tenham que fazer hemodiálise tenham que sair daqui para ir para outros lugares. Hoje a gente atende cerca de 85% dessa demanda, mas tem ainda uns 15% que tem que ir para fora. A gente tem que acabar com essa demanda reprimida. E nesse local também é possível construir também o centro de oftalmologia e o centro de pequenas cirurgias, que hoje tem uma demanda muito grande, seja a questão da vesícula, seja a pedra renal, né, os cálculos renais, são pequenas cirurgias que precisam ser feitas e que, às vezes, pela vocação do próprio hospital, isso fica para trás. Então, esse prédio que será construído ao lado do hospital regional, vai melhorar bastante, mas o grande desafio é ainda ter leitos de longa permanência. Esse é um desafio e quem pensa a saúde de Betim tem que pensar dessa forma para que a gente consiga desocupar esses leitos ocupados por essas doenças ou por essas ocasiões em que o paciente fica muito tempo internado e acaba gerando uma vida. Acaba impactando no atendimento mais cotidiano, né? emergencial, a pessoa sentir uma dor já é uma coisa que é cirúrgica. Tem uma cólica, precisa ir lá e às vezes não tem um leito, porque o leito, a pessoa de longa permanência está ocupada. A gente precisa, sim, de uma unidade de longa permanência. Mas é um pré-candidato com uma mentalidade muito jovem. Sim. Eu creio que você vai ter alguma coisa voltada também, né? Para a educação, para o jovem, para o lazer. A gestão do Vitória avançou muito na educação. Talvez as pessoas que não precisam dos serviços públicos não tenham noção da revolução que o Vitória fez na educação, sobretudo na educação infantil. Quem vai hoje no modelo de creche que o Vitória inaugurou e trouxe como modelo para a cidade, vê o que eu estou falando. Então é preciso conhecer. Os modelos de creche, seja o Citrolândia, seja o Santo Inês, tem outros bairros aí também que vão receber esse modelo de creche. São fantásticos. As escolas também receberam um apoio muito grande. Nós temos hoje as escolas com identificação facial. Nós temos todo o kit de digital à disposição dos alunos, seja os monitores, seja o acesso à internet, seja a universalização das redes, né, de internet. E isso o Vitória conseguiu fazer muito bem. Óbvio, tem muita coisa a ser feita. Sobretudo para as mães atípicas, sobretudo para aquelas que têm algum tipo de espectro que a rede ainda não conseguiu absorver pela própria novidade desses desafios. Talvez esse seja o principal foco hoje. Nós temos uma política de auxiliares nas escolas, mas que não é bastante, tem que melhorar bastante, tem que melhorar muito para a gente conseguir entender melhor essas mulheres, essas famílias e essas crianças que precisam de uma atenção redobrada, que hoje você tem a figura da auxiliar, mas que precisa ter de fato uma política, quiçá uma secretaria adjunta que possa dar uma assistência melhor do que é dado hoje. Acho que tem que ouvir muito essa família, né? Essas famílias, o senhor citou, né, que tem uma criança especial. Bom, se vê hoje muito falando sobre crianças autistas, né, que tem que ter uma atenção maior para essas crianças. Eu acho que isso no Brasil inteiro, não é só em Betim, não. Né? É uma coisa que entre aspas, né, eu vou falar que é nova, né? A educação está se preparando para atender essas famílias com crianças autistas. Eu acho que o primordial, ouvir a família. O que seria bom
o atendimento para o meu filho, para minha filha, para aquele parente que tem alguma especialidade, né? Sim. E, sobretudo, ouvir os especialistas, né? As famílias estão aí, eu já me reuni com pelo menos 2 ou 3 grupos de mães atípicas. A gente precisa trabalhar muito. A cidade já faz um trabalho nesse sentido, mas a gente precisa desenvolver uma política pública especializada nesse assunto. Tem muitos cases, tem muitos exemplos positivos que devem ser seguidos, mas nós, como em algum momento, né, da nossa história, a gente desenvolveu os conceitos de acessibilidade, de igualdade racial, nós estamos agora no momento de desenvolver conceitos que são voltados para essas pessoas, né, para as pessoas que têm TDAH, que têm autismo, que têm outras situações aí de espectros mentais que a gente precisa olhar com mais atenção. É, sem dúvida, um desafio para a área de educação. Não só porque a evasão escolar também está aí, menos com o projeto de universalização da escola infantil, que hoje a gente alcança muito bem aqui em toda a cidade. Eu estava hoje à tarde lá no Marimbá, e lá não existe fila de espera para a creche, por exemplo, porque lá tem uma creche muito bem equipada, com o auxílio da prefeitura. É uma creche privada, mas com o auxílio da prefeitura, e que atende toda aquela comunidade do Marimbá, seja crianças muito novas, crianças bem novas, crianças novas e bebês. É uma creche integral, e esse é o modelo de educação infantil que o Vitória conseguiu implantar na cidade. Mas chegamos a esses novos desafios, e o desafio do jovem também, deixar o jovem, sobretudo, empolgado com a vida, né? Eu leio muito, e a literatura diz hoje que a juventude tende a terminar depois dos 30 anos, mais que isso possa estranhar, mas os jovens de hoje terminam a sua adolescência aos 30 para 31. É diferente da minha geração, que com 18, com 19, já estava dando linha, já vai trabalhar, menino, a sua vida. Mas também temos que dar uma compreensão que é uma nova geração. É uma geração conectada, que não vai se empolgar com qualquer coisa, que tem muitos estímulos, né? O estímulo tecnológico, o estímulo da inteligência artificial, o estímulo das várias facilidades que o mundo digital impõe, e dificuldades também, porque o relacionamento dos jovens hoje também se torna mais difícil, porque tem muitas vezes que lidar com conversam, desenvolvem, namoram, casam ou descasam pela rede social, pelos meios digitais de comunicação. Isso acaba, de certa forma, afetando também a saúde mental de todos nós, imagina, dos jovens que não têm aí uma estrutura ainda preparada, né, para poder enfrentar os desafios da vida. Temos que pensar nisso, e temos que pensar com economia criativa. Nós temos várias cidades aí que têm polos, né, de laboratórios, de startups que desenvolvem os jovens. Não estou aqui imaginando que Betim vai virar um polo disso, não é isso, mas a gente tem que aprimorar essa situação. Nós temos muitos jovens empreendedores na cidade, e que às vezes não são vistos, não são rememorados, não são tidos como exemplos, valorizados nesse sentido, mas que a gente tem muito o que fazer, trazer para cá feiras, trazer para cá motivos para que esse jovem se sintam pertencentes ao desenvolvimento da cidade. Shopping, feiras, tudo isso. Mas o jovem também quer ter sua própria grana, ter sua própria atividade, e hoje eles não dependem mais de uma carteira assinada, eles não dependem mais de uma empresa, eles não precisam acordar às 5 da manhã, pode acordar às 9h30, 10 horas, ou que seja, 2 da tarde, trabalhar em horários alternativos. A vida atual é essa. Então a gente também tem que entender que se produz fora dos padrões estabelecidos aí pela tradição empregatícia ou das grandes corporações que a gente tem aí a nosso dispor. Concordo, bela visão. Eu gostei muito de saber dessa trajetória, e saber que de alguma forma, em algum momento, né, eu conheci um menino. Agora eu já encontrei um homem em formação já. Quase um idoso. Quase, então, pré-candidato. Imagina, do menino, do que eu conheci do bairro Jardim Petrópolis, Escola Estadual Carlos Lúcio de Assis, para pré-candidato a prefeito, é muito respeitável essa posição que você se colocou, e saber, né, que foi através do estudo, do incentivo, de
resgatar essa conversa de ficar na rua. Eu queria te agradecer de estar te conhecendo mais, estar te encontrando também, te desejar sorte porque você vai passar. E foi muito bom saber de algumas coisas também. Eu estou te seguindo lá no Instagram, estou de olho em você. Tá? Pode seguir. Eu custei a segurar esse nome porque tinha um outro Heron Guimarães lá no Ceará. Ceará? Na Bahia. E para conseguir esse nome eu não era muito. Eu era low profile nas redes sociais. Low profile. Fazia muita rede social e para conseguir esse nome foi difícil. Tinha Heron de tudo que é jeito. Né? Para mim eu achava que o Heron era um nome. Era só rápido, você? Mas de repente tinha o Heron Guimarães lá. Para a gente conseguir esse nome foi um custo. E aí, graças a Larissa também, que tem me ajudado bastante aqui na administração das minhas redes, eu tenho provado um pouquinho dessa vida aí digital e dessa exposição. Mas, falando um pouco ainda dessa fase, né, nós vivemos lá no Petrópolis, tem uma pessoa que ficou marcada na minha vida, que é a própria diretora, né, nossa Maria Geralda, nossa querida Maria Geralda. Ela andava com um sininho e tacava aquele sininho no ouvido da gente. Nossa. E quem fugia da linha, ela tacava aquele sininho, e ela formou muitas mulheres e muitos homens que lembram dela hoje com muito carinho. Se não fosse a austeridade, a rigidez com que ela tratava, às vezes eu também não tinha conseguido isso. Eu lembro muito bem que na 7ª série eu peguei recuperação, duas matérias. A 7ª série era terrível. 7ª série era terrível. E eu tinha uma professora que chamava Lúcia Farage, que era a mulher do Toninho, que era professor de História. Tinha a Lúcia Farage, que era professora. Sim, professor de História, e ele era muito bravo. Os dois eram muito bravos, mas eu era apaixonado com o Toninho era apaixonado comigo, então ele puxava meu saco. E a Lúcia Farage, que inclusive batiza uma escola hoje, né, chama Lúcia Farage, ela me deu recuperação, fiquei muito indignado, porque, né, era a natureza minha, já era uma natureza que não era muito dócil, fiquei muito indignado e resolvi não fazer a recuperação. Falou, olha, ia perder o ano, aquela coisa toda. E eu lembro da Maria Geralda ir lá me tirar. Era frio, né? Era chuvoso, era uma época chuvosa, dezembro geralmente é uma época chuvosa, e naquela época chovia mais do que chove hoje. E ela me tirou da coberta com o sininho, me levou. Eu não sei se eu passei ou vocês me passaram. Eu só lembro do Toninho, que era meu professor de História, né? Meu querido professor de História, eu lembro dele muito hoje. A maioria dos alunos gostava dele, não que ele era muito bravo, mas eu gostava muito. Eu tinha medo dele. Tinha, né? Tinha. Mas eu era apaixonado com ele, porque eu gostava muito de História e de Geografia, e detestava matemática. E por coincidência, a Lúcia era a mulher do Toninho. Como o Toninho gostava de mim, a Lúcia talvez não gostava tanto, mas ele gostava de mim, falou, você vai fazer a recuperação e você vai passar. Um ano depois, eu estava me matriculando na escola interna, onde eu atribuo toda a visão de vida que eu tenho. Onde? Foi lá na SEDAF Florestal, que era diferente do que é hoje. Hoje não tem mais, ou talvez até tenha, mas é um conceito diferente, que era uma escola de internato, né? A gente ia para lá no domingo, eu ia para lá no domingo à noite, no ônibus Santa Maria, que saía lá de Belo Horizonte, parava aqui e me deixava lá todo domingo à noite e voltava somente no sábado. Mas aí tá falando do sininho, dona Maria Geralda, vocês não têm noção, ela ensinada no ouvido, porque aquele ferrinho, tipo assim, né, é um puxão de orelha, é o jeito que ela tinha de dar um puxãozinho de orelha. E ela, uma história que eu tenho dela, que eu lembrei também, que ela alimentava, né, o pessoal do Granja, eles subiam para lanchar na escola. Ela era uma pessoa maravilhosa mesmo, eu acho que ela é ainda, né? Eu acho que a Maria Geralda... Ela é tia de um... Já encontrei com ela na rua. Tia do Henrique, que é um jornalista, foi meu colega de trabalho, trabalhou comigo também em muitas ocasiões. Ela é muito especial, ela ainda está nativa de vez em quando. Tem muito tempo que eu não a vejo, mas tem muito tempo mas eu de vez em quando eu ainda vejo, assim como a dona Leni, lá do CETAP, que muita gente conhece. Ela para mim foi todo mundo tem um grande mestre, eu tive 3 nesse período de escola de Betim, que era a própria Maria Geralda, o Toninho, professor de História, e o Luiz, também professor de História, que foram os meus mestres aí, que eu lembro muito bem deles, com uma lembrança muito positiva. Eu lembro que nós tínhamos gincana lá na escola Carlos Lúcio, e eu sempre gostei do verde, e as equipes eram distribuídas por cor. E eu lembro que me colocaram numa outra cor, que eu nem lembro qual, e o escarcéu que a gente fez para eu ir para a equipe verde foi tremendo, e foi
novamente Tonini dando um jeitinho para eu ir para a equipe Foi para a equipe verde. Foi uma coisa que marca a nossa vida. Claro. E eu tenho muitos amigos que ainda moram lá em Petrópolis, né? E que outros trilharam outros caminhos, mas que de vez em quando a gente reencontra e a gente faz essas lembranças aí. Minha mãe mora lá, sua sogra também mora. Minha sogra mora lá, Carmin, todo mundo conhece a Carmin. Eu conheço. Ela é uma pessoa muito ativa, né? Uhum. E pela história de vida dela, muito batalhadora. Minhas tias estão lá, né? Muito já velhinhas, já não podendo sair tanto na rua, mas estão lá. E todo sábado de manhã eu passo lá pelo menos 3, 4 horas, porque é o resgate que eu faço todo sábado lá na casa delas, na mesma rua que eu fui criado. Porto Seguro, né? Aquele seu Porto Seguro, né? Porto Seguro, é onde que eu respiro a família, né? Onde que eu lembro das quermesses, das festas da igreja São Pedro, que eu lembro dos bambus que eu buscava lá no Bandeirinhas, né? Eu saía lá do Petrópolis para buscar bambu lá no Bandeirinhas, da rua sem asfalto, do asfalto chegando, que eu lembro dos buracos que se fazia, a gente brincava naqueles buracos, das argilas. Quando chovia, ficava tipo uma lagoa, eu ficava... Da quantidade de sapo que tinha, eu lembro da quantidade de sapo, adoro sapo. Eu lembro da inauguração na praça, que era não era asfalto, da Praça Imperial, e que eles colocavam filme no telão para assistir. Então, era a melhor coisa do mundo assistir um filme. Os festivais de dublagem, eu lembro, muitas meninas, né, dublavam. Eu dublava. Você dublava, a minha esposa também dublava. Dos parques, né? Que tinha os parquinhos lá na pracinha mesmo, é verdade. Dangue, que fala? Dangue, sabe aquele brinquedo? Tem, Dangue. Enfim, né, dos supermercados que começaram a surgir, que foi, né, do Rom, primeiro, Varejão do Bairro. Depois teve... Criou 2 aqui no centro, lá no Petrópolis, era o Varejão do Bairro, com o Luiz Português e o Rom Generoso, que a partir desse mercado ele se tornou vereador também, depois foi deputado. Então, assim, muita lembrança positiva do bairro, e é uma coisa que está guardado na mente, que me faz lembrar das minhas raízes e fazer que meninos como eu, né, meninos que tiveram oportunidades, né, que puderam brincar, que ficaram com o pé no chão e depois tiveram a oportunidade da educação, uma oportunidade de ter um marido caro, uma oportunidade de ter um patrão como Vitório Medioli. É isso que faz homens, é isso que transforma a vida das pessoas. Agarrar as oportunidades, né? Você aproveitou elas e tem um mérito grande seu com também. Certeza. Né? Queria agradecer o Xandão, né, pelo espaço do podcast. Marco Aurélio, que está ajudando a entrevistar o pré-candidato Heron. Queria te agradecer. Se vocês quiserem finalizar, fique à vontade, Heron. Estou à disposição. Que eu posso agradecer a você, Marco Aurélio, ao Xandão, a Drica, a Adriana. Então, agradecer por esse bate-papo. Acho que eu vou... ainda vou estar presente na apresentação das propostas que virão pela frente, na consolidação desse projeto, né? Ainda é um pré-projeto, na hora de virar um projeto, nós vamos ter que ganhar as ruas. Sei do desconhecimento do meu nome ainda na cidade, sobretudo na periferia, que não me conhece ainda. Sei dos desafios que tem que enfrentar pela frente, mas eu acho que a cidade merece manter o ritmo que ela está. Ela está indo por um caminho que foi pavimentado, que foi definido, uma estratégia de crescimento, uma estratégia de qualidade de vida para essa população, e esse projeto não pode parar, e é esse projeto que eu represento. Obrigado. Obrigado a você, Heron. Obrigado. E vocês querem finalizar, mandar alguma mensagem para o Rio Grande do Sul, algo do tipo? Legal, hein? Não, sim. Fica à vontade. Gancho, né? Claro. Bom, Betim é uma cidade que tem história, né, na sua construção da Defesa Civil, na sua construção da Guarda Municipal, e essas duas instituições estão fazendo uma campanha muito importante de arrecadar donativos, de arrecadar roupas, de dar apoio humanitário para as vítimas lá das enchentes do Rio Grande do Sul. Uma equipe da Defesa Civil já foi lá para o Rio Grande do Sul, e o próprio Grupo Sada também está fazendo uma campanha de arrecadação, e lá na Sempre Editora, na Papita Camargos, ou aqui na Rua do Rosário também, 82, nós estamos recebendo donativos, recebendo alimentos, recebendo roupas, para que a gente leve para esse povo tão querido, que é o povo gaúcho, que é o povo do Rio Grande do Sul,
que ainda sofre, né? Hoje ainda teve mais chuvas lá no Rio Grande do Sul. Mais Ontem teve vendaval, né? Teve um vento lá que fez o Guaíba transbordar, ter onda na lagoa, né? Então isso é uma situação crítica. Isso só revela o quão a gente precisa de cuidar do meio ambiente, ficar atento a esses fenômenos. Nós estamos passando por super El Niño, é um fenômeno que ultrapassa também, né? Betim teve um tratamento de área de risco, então logo a gente assumiu a chefia de gabinete, né, a Secretaria de Gabinete em outubro, nós reunimos todo o pessoal da Guarda Municipal, da Defesa Civil, da Secretaria de Obras, da ECOS, que é a empresa de construção, obras e serviços da cidade, reunimos, conseguimos fazer uma estratégia de prevenção. As chuvas desse ano, em Minas Gerais especialmente, não foram tão drásticas, nós não tivemos casos tão complicados na cidade, mas infelizmente o Rio Grande do Sul é a bola da vez, né? Já foi Petrópolis no Rio, né? Com aquela tragédia, né, horrorosa que tivemos há 2, 3 anos atrás. Foi o Santa Catarina, que desceu aquela montanha toda, agora está sendo o Rio Grande do Sul. São fenômenos naturais austeros, críticos, e que tende a ser cada vez mais comuns. A população tem que ficar atenta, né? muito, mas isso é a natureza devolvendo o que ela recebe. Né? Se ela recebe CO2, ela vai trazer chuva ácida, né? Se ela recebe lixo, ela vai trazer um monte de lixo. Né? Então é essa a situação. Infelizmente, é um fenômeno mundial, a gente precisa ficar atento a isso, e por nossa parte aqui como município, é trabalhar a precaução e a educação, sobretudo das crianças, de entender que uma vida com menos plástico, uma vida com mais alimentos naturais e com uma educação de não jogar as coisas nos córregos, no lixo, nas ruas, fora dos locais corretos, ele é importante e é isso que vai, pelo menos, prevenir males maiores. Né? Mas fica aqui a nossa solidariedade aos gaúchos pelo problema que eles estão vivendo. Né? Tem muitos amigos lá no Rio Grande do Sul e não foram afetados, graças a Deus, mas que estamos aí para poder, de repente, ajudar com um pouco que a gente pode. Eles vão passar por isso, vai passar. Vão passar. Sim, a polícia faz. Né? O governo do estado fez uma campanha muito bonita. O Clube Atlético Mineiro, time que eu amo, fez lá no sábado passado, não é isso? Foi. Sábado passado, um jogo grande, que arrecadou 700 mil, 666 mil para o Rio Grande do Sul, fora a doação do Hulk, 100 mil, e do próprio Instituto do Galo, que deu mais 900 mil para chegar no 1 milhão. De cada um fazendo um pedacinho, a gente consegue ajudar bem lá. Né? É isso. Obrigado a todos, gente. A gente que agradece.